Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos com muita saudade dos irmãos, mas que logo, logo, com a graça e a permissão do Senhor, estaremos juntinhos em um só corpo, adorando e louvando ao nosso Deus. Amém. Como os irmãos sabem, esse mês de maio é comemorado como o mês da família. E a nossa família, eu, Silvio, João Bernardo, estamos aqui para falar um pouco do que Deus tem feito por nós. Bom, amados irmãos, Jesus tem transformado a nossa vida, a nossa família, tem nos dado força, para passarmos, por todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Sim, como alguns dos irmãos sabem, eu não era convertido e caminhando para a igreja junto com a Lorena, numa reunião aqui de PG aqui em casa, eu aceitei Jesus e de lá para cá, a gente já vai fazer 4 anos de casado e o Senhor também nos abençoou agora com o nosso filhinho chamado João Bernardo. E para que ele também cresça, vamos também estar ensinando a ele a caminhar também na palavra, ensinando ele os caminhos do Senhor. E aqui também vamos agora nesse momento deixar um versículo para os irmãos. Ela vai ler para a gente. O versículo que eu quero deixar para os irmãos encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Pelas mãos do Salvador, nossa herança, nossa descendência, por sua terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia. Boa noite, pessoal. Mais uma vez gravando a nossa devocional, o nosso tempo de devocional, da nossa EBD de adultos, tá? Vamos iniciar orando, tá bom? E pedir ao Senhor que Ele nos guarde, nos dê orientação nesse tempo. Santo Deus, amado Pai, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, que Tu nos concedeste, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Deus, pela Tua misericórdia, Pai. E pela, Deus, oportunidade de estarmos aqui, Pai. Me usa, Deus, para louvor do Teu nome, Pai. E assim, Deus, fala através de mim para o Teu povo, Senhor. Cuida deles, Pai. Cuida de mim, Senhor. Dos nossos corações, que eles estejam agora, Deus, atentos, Deus, para aquilo que Tu queres falar. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não há nada que me faça afastar de Ti, nem as lutas ou temores podem me afastar. O desejo que eu tenho é de me esconder em Teus braços tão seguros, posso confiar. Aos meus olhos os problemas não têm solução. Cada passo que eu dou parece ser em vão. Quando penso em Teu poder, seguro está minha fé em um Deus que até os mortos pode levantar. Eu posso abrir meu coração e Te adorar, mesmo depois da noite escura, contemplar o sol se abrir, o amanhecer da minha vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Eu posso abrir meu coração e Te adorar, mesmo depois da noite escura, contemplar o sol se abrir, o amanhecer da minha vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor.
misericórdias do Senhor se renovaram, as misericórdias do Senhor. Amém, amados. Vamos iniciar o nosso tempo de estudo em nome de Jesus. Hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje não tem slide, né? Mas a gente tem aqui um roteirozinho que eu fiz e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje do livro de Atos, no seu capítulo 23, que trata de Paulo diante do Sinédrio. Então, muito importante isso, porque na sequência daquilo que tem estudado em Atos, mostra todas as experiências que Paulo teve, né, e os sofrimentos pelo qual ele passou em nome de Jesus. E aqui a gente vê que não é muito diferente, né? A gente vê que ele teve um tempo também de bastante complicações, né, diante desse povo, diante do povo judeu, né, do povo do qual ele também fazia parte, né? Então vamos iniciar, nós vamos fazer a leitura ponto a ponto e vamos trabalhando um pouco desse texto, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo tumultua o Sinédrio. Esse é o título que tem, a gente está lendo na versão aqui da Bíblia King James, tá, pessoal? Diz assim: Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou: caros patriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda boa ciência. É interessante porque Paulo se dirige aqui ao Sinédrio e me parece que ele não tinha permissão para fazer isso, né? Por que eu digo isso? Porque o sumo sacerdote, aqui no 2, a gente vê o seguinte: entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhes bofeteassem a boca, ou seja, não era para ele falar, ele não estava ali na condição de quem ele poderia falar. Nós vamos estudar aqui esse texto, e ele vai do 1 ao 35, e na sequência, quando isso acontece, Paulo se dirige, então, àquele homem, né, que era Ananias, e diz assim: Deus te ferirá a parede caiada, pois tu estás aí assentado para julgar-me no segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Muito interessante isso. Vamos ver aqui. A terminologia que é utilizada aqui é parede caiada, também chamado em algumas outras versões a gente vai encontrar como parede branqueada, né? Esse título, Paulo, ele remete ali exatamente ao que Jesus falou, né, mais na frente. Lembra a expressão utilizada por Jesus em Mateus 23, versículo 27, que ele fala ali, se referindo aos fariseus, como um sepulcro caiado. Ele diz: olha, vocês são como sepulcros caiados, né? Vocês por fora estão limpos, adornados, mas por dentro estão repletos de toda a podridão, né? Então, Paulo, ele retoma isso exatamente para falar sobre a falsidade, né, que estava inerente ali nas lideranças religiosas, né, do Sinédrio daquela época, e que na realidade não era muito diferente daquilo que já acontecia, né, ou vinha acontecendo já há algum tempo, ou há muito tempo, ainda na época de Jesus, a gente vê que as coisas elas progrediram de forma semelhante. O que a gente vai entender nesse texto aqui, principalmente, é que ele é um paralelo muito interessante sobre a caminhada de Paulo em direção ali a uma situação de morte, e muito parecido com aquilo que Jesus passou, quando também foi colocado diante do Sinédrio, quando também foi encaminhado, né, as autoridades ali romanas, né, dentro de Jerusalém. E assim, um pouco da história aqui trata de que Ananias, ele era o sumo sacerdote, ele foi sumo sacerdote de 47 a 59 depois de Cristo, ou seja, bastante tempo, né? E era conhecido por sua extrema violência e crueldade. Vejam bem, o Senhor ele levantou sacerdotes no Antigo Testamento para trazer a verdade da palavra, para trazer a palavra do Senhor para um povo que muitas vezes era um povo pecador, um povo adorador de outros deuses, né? E uma palavra de amor, né? Uma palavra também que era uma palavra, na maioria das vezes, por causa do coração, da dureza do coração daquele povo, uma palavra de exortação, mas também uma palavra de amor, né?
E aqui, ao contrário, nós vemos um homem que ele traz em si a violência e a crueldade, traz um histórico de violência e crueldade para si, né? Seguindo aqui o texto, né, a gente vai ver aqui que diz o seguinte: os que estavam ao redor exclamaram: como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Né? Um sumo sacerdote de Deus é uma autoridade, alguém acima do povo, do qual ninguém poderia chegar perto ou falar. Né? Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem era sumo sacerdote. Afinal está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Aqui, o texto ele dá margem a muitas interpretações. Né? Alguns teólogos eles entendem aqui que Paulo, na realidade, fez uma ironia. Né? Ele ironizou com relação à questão do sumo sacerdote, que deveria ser uma pessoa da qual não se esperaria que ele ordenasse alguém que mandasse esbofetear, né? Ou agredir alguém. Né? Outros pensam ainda que Paulo fazia uma menção aqui a sua condição visual, né? Alguns acreditam que ele já tinha uma dificuldade visual há algum tempo, de que ele não teria reconhecido o sumo sacerdote. Por várias razões, porque talvez também esse encontro, né, essa reunião, ela não fosse uma reunião assim oficial, né? A gente vai ver mais na frente que se planejou uma segunda reunião de forma semelhante, né, com o objetivo de matar, né, de assassinar Paulo. E provavelmente ele não estava vestido com as vestes oficiais, né, de sacerdotais, e nem sentado num lugar que era de costume no Sinédrio. Então isso talvez tenha dificultado Paulo de reconhecê-lo na condição de sumo sacerdote. Então existem algumas hipóteses que são levantadas pelos teólogos com relação a esse ponto. Vejam que a gente está trazendo o texto ponto a ponto e comentando algumas coisas que, de fato, nós podemos trazer para a nossa realidade. A gente ainda vai falar um pouco disso mais à frente. O 6, né, então. Contudo, sabendo que uma das partes do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então, Paulo, ali, ele incita, de certa forma, uma discussão, mas ali existia uma discussão política, né? Percebam que o Sinédrio deveria ser um local de pessoas que deveriam levar bênção ao povo, teriam o seu conhecimento da palavra, a proximidade do Senhor, o conhecimento da lei, e, no entanto, transformaram a lei num peso, né? Um peso incapaz, né, de ser carregado, impossível de ser carregado, incapaz, desculpem, impossível de ser carregado. Como o próprio Jesus falava, nem mesmo vocês conseguem, né, cumprir aquilo que vocês colocam, cargas tão pesadas na costa do seu povo, né? Muito parecido nós vemos nos dias de hoje, né? Nós vemos um evangelho. Alguns dias atrás eu postei uma música, né? Uma música muito pesada, assim, do ponto de vista cristão, do que a gente pensa de como a igreja se tornou, né? E que eu cantei aqui e disse, né? Vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei, de tantas outras coisas que um povo naquele tempo já tinha um certo nível de legalismo. É óbvio que existem critérios, existem coisas que devem ser seguidas, mas existe, acima de tudo, aquilo que Cristo falou, que é o amor, né? E que nós temos que buscar amar ao outro, né? E não enlaçar o outro com um conjunto de regras impossíveis de serem cumpridas e que nem mesmo nós conseguiríamos cumprir, né? A gente até faz um paralelo sobre isso quando a gente fala ali dos concursos públicos, por exemplo. Eu lembro muitos concursos públicos dos quais eu tive a oportunidade de participar como banca, né, e daqueles outros que eu participei também como candidato, e a gente vê o nível de, muitas vezes, da banca, de se colocar, como uma banca se coloca, né? Tantas vezes vi pessoas se colocando numa situação superior aos outros, né, atribuindo, desenvolvendo questionamentos que talvez nem eles mesmos conseguissem
dissertar sobre aquilo. Então é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado. Deus nos coloca em posição ou em uma determinada posição para que nós possamos ser bênção, não para que nós possamos colocar peso, né, atribuir um peso ao outro, ou para mostrar que é superior, ou para mostrar que não é dessa forma que as coisas funcionam. E aqui tudo isso se transformou numa grande discussão política. Então existia o grupo dos saduceus, uma elite econômica, né, e cultural dos judeus, eram a minoria também por isso, né, mas não acreditavam na realidade na ressurreição, não acreditavam nos anjos, não acreditavam em espíritos, enquanto os fariseus eram o grupo do povo, aquele grupo que acreditava na ressurreição, na intervenção dos anjos, de espíritos, na vida eterna. Aí essa confusão ela se projetou ali dentro do Sinédrio. Aí a gente vai ver que, por conta disso, essa discussão ela perde o objeto, né? Criou-se uma discussão política em detrimento do proveito saudável daquilo que deveria ser uma discussão da palavra. Ou seja, estavam ali, provavelmente deveriam estar na condição de estudiosos, mas de estudar a palavra de Deus, de buscar melhorias da sua vida e para a vida dos outros. Às vezes nós nos reunimos nas nossas igrejas, né, e nós perdemos o objeto, né? Nós começamos a criar situações, a criar regras, a criar demandas que são fardos pesados para as pessoas que estão ali, para os irmãos, e nós deixamos de ter um bom proveito, um proveito saudável da palavra, às vezes um proveito saudável de um pregador, né, que no caso de Paulo ali, ele era a própria presença, né, de Deus naquele local, né, pronto para falar no meio daquele povo, né, enviado por Deus para falar no meio daquele povo. No entanto, ele não foi ouvido, né, ele foi colocado numa situação de julgamento como ele mesmo disse, pela sua esperança no Senhor, né, pela sua esperança na ressurreição daqueles que estão em Cristo, e perdeu-se o objeto disso em detrimento de uma discussão política, de uma discussão legalista, de uma discussão de regras, né, ou de conjuntos aí de regras, né, que o povo da época tinha e ainda hoje tem. Em muitas das nossas igrejas é assim. Vamos seguir. Em nome de Jesus. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida, óbvio, né? Porque Paulo colocou ali uma situação que causou um tumulto, né? Por isso que o início do texto aqui, o título é o tumulto no Sinédrio. Paulo causa o tumulto no Sinédrio. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos, os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve, então, muita discussão e gritaria. Alguns mestres das leis, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Que interessante, né? Aqui, nesse ponto, nós vamos ver uma situação em que é dito algo que foi também falado, né, pelos imperadores romanos. Lá na frente a gente vai ver que o governador romano também falou a mesma coisa em relação a Jesus. Ele disse: não encontro nesse homem mal algum. Ele chega a dizer: eu vou açoitá-lo e depois vou soltá-lo. Né? E o povo gritava cada vez mais forte, bradava cada vez mais forte: não, crucifica-o. Né? Então aqui é uma intervenção de uma parte também por questões ideológicas, como Paulo se afirmou ser fariseu e o era, né? Diante disso, diz o 10, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e tirassem-o de lá, né, por meio de força, e o levassem para a fortaleza. Né? Paulo foi levado ali para uma fortaleza e provavelmente para uma prisão, né, para um lugar para ficar preso ou para estar preso, né? Aqui despedaçado dizia respeito ao fato de ele ser puxado de um lado para o outro, né? E provavelmente isso culminaria no seu assassinato ou talvez uma situação de violência muito grave em relação a ele, né? E vendo tudo isso, aquele tumulto, o comandante tomou essa iniciativa.
E a gente deve pensar, ou pode pensar, no que passava na cabeça de Paulo nesse momento. Medo, ansiedade, né? O que passava na cabeça de Paulo, né? O que a gente pode pensar que acontecia, né? E a gente vai ver isso a partir do 11. Algo, né, incomodava o coração de Paulo nesse momento, porque por mais que Paulo tenha dito no 22, no 21 e no 22, ele disse que estava pronto não apenas para pregar o evangelho de Cristo, mas também para morrer por esse nome, por essa palavra, né? Ele teve medo, né? Por que diz isso? Por que eu afirmo isso? Quando a gente vai para o versículo 11, nós vemos o seguinte: na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: ser corajoso. Assim, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá, de igual modo, testemunhar em Roma. Que interessante, porque Paulo ele teve a visita do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, né? O texto aqui ele fala que na tradução grega, essa expressão de estar ao lado, ela traduz exatamente ipsis literi a presença do próprio Cristo ressurreto ao seu lado. Ou seja, nos momentos de maior crise, né, Cristo foi um amigo de todas as horas de Paulo. Existiram várias outras situações em que Cristo esteve presente com Paulo, vou citar os versos mais aqui à frente, mas Cristo ele foi e vai ser sempre um amigo de todas as horas, para todos nós. É uma promessa dele, ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ali em Mateus 28, 20. Ele afirma exatamente isso, que nós não estaríamos sozinhos, nós estaríamos sendo amparados, né? Estaríamos ao seu lado e ele caminharia conosco. Essa é uma promessa maravilhosa de Jesus a nosso respeito e cumprida aqui nas Escrituras, na vida de Paulo, nesse momento de dificuldade que ele teve. Virando a página. Então, Paulo sempre foi visitado, né, pelo Senhor em seus momentos de crise. No próprio Atos 9:4, quando Paulo se direciona ali com cartas com autorizações para prender, né, cristãos, e o Senhor aparece a Paulo exatamente aqui nesse momento e trata diretamente com ele. Então, outras situações, Atos 16:9, Atos 18:9, os irmãos podem consultar também, houve uma conversa do Senhor, né, com Paulo. Então, ele sempre, nos momentos de crise, dificuldade, necessidade, o Senhor sempre buscou tratar diretamente com Paulo. Isso é muito interessante. E no 12 segue. O 12 aqui começa uma trama, né? A gente vai ver mais à frente aqui. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Vejam bem, o jejum, né? Hoje nós pensamos, não vamos fazer um jejum, né? A gente vai, de certa forma, sacrificar algo que nós gostamos ou que nós temos dificuldade de abandonar em muitos aspectos e em nome do Senhor, em nome de uma causa, orando por um irmão ou por uma situação, a gente faz um jejum de um dia, ou um jejum de almoço, um jejum de jantar, muitos jejum de várias formas possíveis, tem gente que jejua de televisão, né? Não sei como é isso, mas tem gente que jejua de televisão, que jejua de chocolate, dá para entender mais, que jejua de videogame, né? Então, tem muitas formas que tem se inventado aí de jejuar. Retirar alguma coisa que você faz uso com frequência e da qual para você é difícil tirar, né? Então, existe um teor de legalismo nisso, né? E, na realidade, uma barganha, vamos dizer assim, né, com Deus, talvez pensando que se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Aí, por isso é que muitas vezes a gente vê lá o Senhor falando, né, que ele quer obediência, ele não quer sacrifícios, né? A gente faz muitas coisas, mas não é por isso, a gente faz por amor ao Senhor. Não porque a gente vai fazer e Deus vai
ou é obrigado a nos fazer alguma coisa em decorrência disso. Quero chamar a atenção aqui para que esses homens eles fizeram um juramento, ou seja, eles usaram da própria lei para justificar uma ação criminosa, maligna, que era o assassinato de uma pessoa. Eles disseram aqui, juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Né? Algo que era muito clássico, o jejum no meio do povo judeu, naquela época, ainda hoje, né? E se reuniram, então, mais de 40 homens, né, para fazer essa conspiração. Estes foram até os chefes sacerdotes e aos líderes judeus e rogaram: fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos alimento algum até matarmos Paulo. Agora, portanto, juntamente com o Sinédrio, solicitai aos comandantes que eu o mande descer diante de vós, como se fosse investigá-lo com mais exatidão sobre o caso. Assim estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Uma trama maligna, né? Inicia-se uma trama maligna que é bem descrita entre o 14 e o 15. E seguindo para o 16, diz assim: porém o sobrinho de Paulo, e aqui fica um parêntese, né? Eu não encontrei, né, como esse sobrinho de Paulo ficou sabendo, mas o fato é que ele era filho de sua irmã, e ele ficou sabendo da trama, muito provavelmente porque isso se comentava, né, entre os judeus, entre o Sinédrio, né? E o Sinédrio parece que não tinha, por ter assim, um acesso de poder, de domínio sobre a população, eles não ali muita preocupação em esconder algumas coisas, e isso acabou chegando, né, a irmã de Paulo, ao seu filho, que era sobrinho dele, e que aqui, como 17, chamando um dos centuriões, foi até Paulo, né, que chamou um dos centuriões e rogou-lhe: leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. 18. Tomando-o, pois conduziu ao comandante e lhe declarou: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à sua presença este moço, que tens algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: o que tens para dizer-me? No 20. Ao que ele revelou, os judeus combinaram solicitar-te pela manhã ordens a Paulo para descer ao Sinédrio, fingindo ter investigar com precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por quanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Vejam bem que essa questão do juramento, essa questão legalista é tão pesada que diversas vezes isso é reproduzido no texto, né? Exatamente para denotar a importância que esses homens estavam dando para essa situação. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse, né, que havia lhe revelado aquilo. Em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhe: preparai um destacamento de 200 homens, 70 cavalheiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia ainda esta noite às 9 horas. Interessante porque pelo número de soldados, né, pelo número de pessoas aqui, soldados armados, bem treinados, se percebe, né, desculpem, por essa quantidade de pessoas, o quão grave era essa rebelião que estavam pretendendo fazer com o objetivo de matar a Paulo, né? Então, na realidade, era um objetivo muito forte, um desejo muito forte do Sinédrio eliminar, dar cabo da vida de Paulo. Tanto é que ele foi deslocado uma escolta de muitos homens, né? Então, não era uma coisa muito simples o que estava acontecendo. Daí entende-se a importância daquilo que o Senhor mesmo veio diretamente a Paulo e disse: olha, não temas, ser corajoso, porque tu também darás testemunho em Roma. Né? Assim como deste testemunho em Jerusalém, tu também vai dar testemunho em Roma. Então, segue-se, né, essa comitiva, né? Aqui no 24 diz: providenciai também montarias para Paulo, levai-o em segurança para o governador Félix.
e o comandante escreveu uma carta nestes termos. Interessante que essa carta ela era conhecida como elogium, né? E era exatamente uma carta que deveria ser feita todas as vezes que um prisioneiro ele era mandado para um tribunal superior, explicando exatamente os motivos, né? Uma exposição de motivos de por que isso estava sendo realizado. Pois bem, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles. Quando intervim a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes à lei deles, mas que nada havia nele que justificasse pena de morte ou mesmo de prisão. Vejam bem como isso aqui é muito interessante. Eu falei para vocês, lá atrás, um dos componentes do Sinédrio falou isso, né, do grupo dos fariseus. E aqui, mais uma vez, semelhantemente àquilo que vocês estão ouvindo aí um chorinho leve do Miguel ali, né? Só muita força no pulmão, né, gente? Desculpem aí, mas vamos seguir aqui concentrados, tá bom? Casa cheia de criança. Ele fala, tal qual foi falado também pelos dirigentes, né? É um paralelo aqui feito entre as acusações de Paulo e de Cristo, né? Também os dirigentes romanos não encontraram culpa em Paulo e atribuíram exatamente toda a responsabilidade aos judeus. A gente disseram, olha, ele está sendo julgado por leis que são inerentes deles mesmos, mas ele mesmo, nós não encontramos nenhum motivo para que ele fosse sofresse pena de morte, né? E seguindo aqui, diz o seguinte, quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo o enviei a ti, intimado também seus acusadores que apresentasse o caso contra ele diante de ti. Tomando Paulo conforme lhes foi ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antípades. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou o caso ao governador e apresentou-lhe a Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província ele era. Ao saber que Paulo era de Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Pois bem, meus amados, aqui inicia-se, a partir do 24, esse julgamento de Paulo por Félix. E nós vimos que até aqui Paulo ele foi livre, né, de muitas situações de morte. O Senhor o livrou porque era objetivo que ele fosse, que ele viesse a também proclamar o nome do Senhor, ou defender o nome do Senhor, como é dito aqui, né? Dar testemunho também em Roma. O que eu quero trazer aqui, também com esse texto, é que nós possamos analisar juntos o nível de legalismo instalado, né? Eu falo dessa palavra, né? Mas é porque é verdade, um nível de excesso de leis, de excesso de regras, né? Que engessam uma sociedade, ou que engessam um grupo, né? Que tem como objetivo a adoração do Senhor. E muitas vezes isso acontece nas nossas igrejas também. Muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas, né, e nós acabamos não dando importância para aquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. Muitas vezes nós nos envolvemos com o administrativo, com as atividades da igreja, mesmo durante os cultos, né, buscamos coisas para fazer e nós não aproveitamos a pregação, não aproveitamos o pregador, né, os momentos de adoração, né? E assim nós acabamos por perder o foco, né? Perder o foco da presença do Senhor, como esses homens perderam. Grandes homens, doutores das leis, e como o próprio Senhor falou, né? Quando Nicodemos o visitou, ora, Nicodemos, como eu posso te falar de coisas espirituais, né?
Eu estou falando a vocês de coisas terrenas e vocês não entendem, né? Muitas vezes nós estamos lidando com coisas terrenas e nós não conseguimos entender, nós não conseguimos lidar adequadamente com isso. E como nós lidaremos, então, com as coisas que são celestiais, né? Esse é a grande questão, foi isso que Paulo foi levar ali, as coisas celestiais. Ele foi levar aquilo que era realmente importante e ele não foi ouvido, não foi entendido. Que nós possamos entender a palavra do Senhor, possamos buscar a palavra de Deus, como diz, né? A própria palavra diz isso, né? Enquanto se pode achar. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, nos guarde. Em nome de Jesus, nos dê um excelente domingo na presença dEle. E assim nos conduza aí também a uma EBD aí do pastor. Deve colocar também uma EBD, um culto, né? Uma palavra para o culto da noite também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vou cuidar ali da galerinha ali que o negócio está pegando fogo ali atrás. Até mais, gente. Deus abençoe.